Boa noite. Bom, bem-vindos, né? E parabéns para todos nós, né? É heróico estar aqui, sair de uma potencial cama numa quinta-feira. Quinta-feira. Mas não tá tão frio, né? Como eu estava imaginando. Você vê, né? Você tá achando? Porque 6 da manhã hoje, eu falei, gente, que é isso? Mas enfim, por que eu estou comentando isso? Porque alguma coisa move a gente aqui, né? E eu nunca menosprezo a pulsão, que é um impulso básico. E ainda mais um impulso que na nossa cultura ele é muito complexo, mesclado, e ele beira também, no melhor cenário, algo que o Freud chamou de sublimação. Então a gente quer saber. A gente quer pensar, a gente quer entender, a gente quer debater e eventualmente quer criar. Então, vamos dizer que a gente está juntos aqui para buscar pensar um pouco mais sobre o que eu chamei de impasses do sujeito contemporâneo ou, mais precisamente, da subjetividade contemporânea. Por que eu digo subjetividade? Porque quando eu digo sujeito, não existe um sujeito, né? A rigor, é como eu vou plagiar um pouco uma frase do Winnicott, que é um analista inglês, que ele diz, não existe um bebê. Alguém já viu um bebê? Existe sempre um bebê e uma mãe. Simplesmente porque se ele está solto aqui, acabou. Então, o sujeito ele é sempre formado por uma teia, por um tecido minimamente simbólico, social, de corpos. E é esse tecido a gente vai começar discutindo, né? Tô remontando o título nosso. A gente vai começar da ideia de corpo, afetos e chegar em polis. Polis num duplo sentido, por isso que eu deixei nesse radical, tanto cidade quanto política. Então, falar de corpo, na verdade, desde o princípio, já é um corpo que está colocado em conjunção com outros corpos, sob uma teia de significações imensas, simbólicas, só para ficar bem claro, para começar o debate. Quando você fica grávida, alguém pergunta para você imediatamente, se já é um pouco, uns 4 meses, o que a pessoa pergunta? É menino ou é menino? Né? Então, assim, ou seja, o corpo ele já está imediatamente colocado numa rede de significação e de símbolo e você obedece. Porque se você tem menino, você vai fazer um quarto de menino. E pensa bem o que você está fazendo. Eu tive um menino, eu fiz um quarto que tinha uma parede azul. Então, meia culpa, assim, não estou nem culpando nem desculpando ninguém, a gente faz. Eu não fiz um quarto rosa para o meu filho menino. Então, é muito amplo. E se você for pensar, afinal, o que é azul? O que é azul tem a ver com homem? Pensa. 1 segundo só. Eu sei que é estranho, né? A gente está no mundo, atualmente, é uma das coisas que eu quero chegar no final, já vou chegar logo. A gente está num mundo que eu acho que está no adoecimento, que eu chamaria de hiperbinário. Não sei, está pegado, está apaixonado por uma lógica dualista, está evoluindo em termos de pensamento, está numa síndrome regressiva e está precisando dizer de novo preto e branco, e outras palavras mais feias aí, bem e mal, e outros detalhes. Então, mas tenta pensar, o que a mulher tem a ver com uma cor que é uma cor rosa? Não dá para o cérebro de ninguém aqui, não dá para dissociar isso e realmente imaginar um homem rosa. Você consegue fazer? Você consegue fazer isso, é realmente, né, muita maturação. Mas hoje eu queria começar com essa imagem. De manhã, quinta-feira, eu dou aula e dei prova. E é muito peculiar essa ideia de dar prova, porque normalmente você fala, você está concentrado, então você não está observando, você está concentrado no que você está falando, você vira, põe no quadro e tal. Só que dando prova você fica um pouco absorto em alguns momentos, e eu confesso que eu fiquei distraída olhando as pessoas. E tinha um menino em particular que estava com boné rosa.
E depois ele veio me dizer que era uma marca X, que é muito conhecida essa marca, que eu não vou saber reproduzir, que eu acho que eu não sou boa publicitária. Mas ele me falou, nossa, depois de fazer a prova eu entendi essa história do livro que você falou, porque essa marca X, ela tem fotografias das pessoas que são muito, assim, solitárias, é uma coisa meio cool, meio blasé. Ele mesmo falou para mim, é uma glamorização do blasé. Guarda isso, vou chegar. Nosso tópico 2, os afetos. Segunda coisa que ele me falou, não, ele não falou, eu que falei, e esse boné rosa então, hein? Essa marca é fina, quanto custou o boné? Não vou dizer porque, enfim, deixa eu fazer uma conta rápida, 15 vezes talvez uma contribuição que vocês possam dar para Dani, enfim, é absurdo, é uma, né? E aí ele diz, sei lá, porque, né, boné de menino tá na moda. E faz tempo, né? Já faz um tempo que homem podia usar camisa rosa. Então a gente talvez, daqui a alguns séculos, desconstrua sinapses muito antigas, talvez que estejam já arquetípicas, onde a gente associa masculino a feminino não há. Então, quais são os impasses ligados ao corpo e à sexualidade? Tópico 1. Quais os afetos, mais tédio, mais ódio, menos ódio, que podem estar em jogo hoje? No mundo. 3. Como a gente faz política? Haveria uma maneira de fazer política de uma forma diferente do que a gente vem fazendo? Para além do jogo político, para além das associações e da imagem, ou seja, para além de uma forma maquiavélica, na raiz do termo, né? Maquiavel, italiano, que vai no Renascimento propor uma ideia, uma distinção muito importante da modernidade público e privado. Então essas são as nossas perguntas. Todas essas são as, vamos dizer, as 3 grandes áreas. Primeiro ponto, o corpo. Por que eu quero começar por aí? Que eu acho que esse é talvez uma das grandes revoluções que estão em jogo e muito submersas, tem a ver com o corpo, de uma forma muito radical. Voltando só um pouco, a modernidade, ela faz a gente ganhar uma coisa e perder uma outra muito importante. Para resumir muito a discussão, e vocês acompanham um pouco essa história, quando a gente fica um sujeito, como diria o Kant, maduro, adulto, a gente sai da idade das trevas, né? Faz a virada da pré-modernidade para a modernidade, sai das trevas e entra na luz iluminista, na luz da razão, Aufklärung. O que a gente faz? Pensa pela própria cabeça. É o cogito cartesiano, cogito ergo sum. Eu penso, logo eu existo, logo eu sou. O que é a base da subjetividade humana? A capacidade de pensar e de refletir. E, portanto, de duvidar e, portanto, de fazer ciência. Essa é a virada moderna. O que você tem que sacrificar para fazer isso? Toda uma lógica transcendental, que era unicausal e que tinha um ponto aqui em cima, transcendente, que é Deus. De alguma maneira, a gente perde Deus. Uns séculos depois, frase famosíssima da história do pensamento, Nietzsche vai dizer: Deus está morto. O que tudo isso tem a ver com a ideia do corpo? Se você perde Deus, se você perde a transcendência, que de alguma maneira, enfim, não estou falando de nada menos do que o velho embate corpo e alma. Se você perde isso, o que você tem que fazer com o seu corpo? Cuida dele muito bem. E aproveitar ele ao máximo. Por quê? É o que você tem. Para resumir muito, você não tem muito mais que isso. Esse é o sujeito moderno. Enfim, a gente está numa noite fria e ouvindo coisas mais frias ainda. Mas a verdade nua e crua é que isso deu muita fogueira, né? Bota a galera na fogueira, porque isso vem junto com a Terra, desculpa, não é o centro do universo. Nem só, talvez não tenha Deus, nem estou discutindo crenças e potências, mas
aquela ideia unívoca, clara, certa, né, espalhada e consentida por todos, entra em xeque. E a sua mortalidade cresce absurdamente. Corpo é morte. Corpo é uma coisa que nasce, se desenvolve, se reproduz a vida e vai fenecer. Aí, o que você tem como princípio epistêmico e ético ao mesmo tempo? Carpe diem, né? Louve o dia, aproveite a sua vida, porque a hora é essa. Vamos dizer que o contemporâneo, ele sofre disso, mas se a modernidade, estou chamando de modernidade, código cartesiano, ali, virada ao início do 17, discurso do método científico, ciência, Galileu, Newton, pá, e 18, iluminismo, Revolução Francesa, 18, 19, por aí eu estou. Hoje, 300 anos depois, a gente está no ápice dessa consciência de que a vida é agora. E a vida é agora e já passou. Quando você tem um jornal, jornal, nem existe jornal, nem existe TV, você tem um negócio na internet que chama Último Segundo, lembra disso? Último Segundo. E quando você começa a ver um negócio que chama Timeline, já tentou acompanhar? É atroz. A sua velocidade humana, a velocidade sua neuronal, você sabia que tem estudos sobre isso? Atualmente, né, neuroscience, tudo é neuroscience agora também, outra discussão que eu não vou tocar muito hoje, mas enfim. É muito rápido, é muita velocidade. Por quê? Porque uma angústia profunda nossa é que a gente perdeu a eternidade. A gente perdeu, o sujeito moderno ganhou a consciência, a racionalidade, a ciência, a possibilidade de ser mais livre. Do mundo fechado ao universo infinito. Lembra? Poiré clássico. É isso que a gente ganhou, mas a gente perdeu o eterno e a gente perdeu um certo infinito. A gente ganha o infinito do cosmos, que não chama nem cosmos, chama agora universo, que deixa o humano muito pequeno. Sobre o que você tem potência, sobre o que você tem poder. Século XVIII achou que então, já que não é Deus que faz as camadas sociais, e nem o poder, e nem as hierarquias, quem faz? Nós. Nós. Isso é invenção da República moderna. Essa é a República Universal. Isso é coisa pública, é de todos nós. Fim do 18, 1789, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então vamos construir um outro mundo. Ele é possível, sim, vamos fazer. E a gente acreditou. Por um momento, acreditou um pouco, enfim, está acreditando e está na luta. Espero. Mas, o que a gente soube, um pouco aí, bem aí junto no fim do 18, o romantismo já soube muito bem. Talvez a gente não possa tão facilmente assim construir um mundo livre de confusão, de disputa, de ganância, não era? A ideia de, com a racionalidade, com a técnica, com a ciência, a gente ia ter um mundo livre de doença, de fome e de guerra. 5 segundos para pensar. Conseguimos? Freud e Einstein, parênteses. Eles foram contemporâneos por um tempo, eles trocaram uma correspondência que foi publicada com o título Por que a Guerra? Então vamos dizer, duas das grandes mentes do século XX se debruçaram seriamente sobre o problema. O Einstein era muito ocupado, tinha muita coisa para demonstrar. Conseguiu ter um tempo e ter libido para, na Liga das Nações, entre a Primeira e a Segunda Guerra, falar, para tudo, que horror foi a Primeira Guerra, que é isso? Não é possível, vamos pensar. Vamos chamar as pessoas mais interessantes, vamos pensar, vamos entender que fenômeno é esse, como evitar. Vamos propor. Vocês sabem o final da história. Então a modernidade, ela é muito angustiante, ela é muito sofrimento. E ela vai cada vez mais perdendo as suas ilusões, entrando no maior desencanto.
Então, se o 18 era a crença na luz da razão, era a lógica iluminista, o 19 já vai ficando um pouco mais maduro, aspas. Revolução Industrial, Revolução Francesa, talvez um ápice de uma certa ilusão. O 19 já é mais complexo. O 20, então, acabou. Acabou. O que é agora a pós-modernidade, aspas, ou modernidade tardia? O que você tem? O que você pode dominar? O Congresso Nacional? Você vota? O voto? O que é democracia? É representar? A democracia representativa funciona? Vou melhorar, terceira parte. Mas isso é muito pouco. Sabe, a única coisa que talvez você possa ter algum controle, alguma potência e ver algum resultado, eu vou te falar. É o seu pequeno, pobre, mortal corpo. Aí o que você faz? Surta. Você surta. Você faz o quê? Abdominal. Você põe um peito. Gente, pensa. Pensa, ó, tinha... Eu não sei se era fêmea ou macho que estava aqui. Era uma cachorra, né? Era a Belinha. Belinha, Belinha. Você tem crise, Belinha? Você quer botar mais peito? Aonde? Você tem 8, né? Acho que é 8 glândulas mamárias. Eu acho, Belinha, que esse rabinho... Ai, não foi gentil, né? Mas enfim. Você põe prótese em todos os lugares, certo? E você vai fazer muitos exercícios. Você tem uma indústria gigantesca, eclética, né? De academia. A anfetamina passando por, como é que chama aquilo? Modulador ou moderador de humor e de apetite, de tudo mais, porque agora você tem que se controlar ao máximo. Então vai no corpo aqui, corpo e alma. Vamos pensar isso? Matéria e simbólico, psique e célula. Então você vai tentar controlar cada grama do seu corpo, você vai na nutricionista, você mede. Não é isso? Você não faz mensurações? Pensa, gente, o que você está fazendo? Você pensa o seguinte, eu sou um pobre de um sujeito, órfão do ideal moderno, que posso, na melhor das hipóteses, perder 3 centímetros de cintura. E isso é incrível. Esse é o lugar da potência. Então, somos escravos do corpo. 2. Isso é grande, certo? E a gente pode fazer subdivisões imensas. Mas 2, pior que isso. Somos escravos também de um outro problema que tem relação com a modernidade, que é o seguinte. Eu não acabei de falar que o sujeito moderno é aquele que tem a consciência da sua própria finitude? Quanto mais velho, então, bem curto e grosso, pior. Desculpa. Quanto mais velho, pior. Não tem discussão. Simplesmente porque está acabando. É uma ampulheta, começou, nasceu o nenê. Os chineses eu descobri, fiquei muito deprê. Vou fazer aniversário semana que vem, então eu estou nessa reflexão. Você nasce e é uma fogueira. Você tem o máximo da potência. É fogo, tá queimando. E aí isso te foi dado. Porque criança realmente, né, gente? Bebê não para, tanto que você fica exausta. 3 meses você fica realmente combalida, porque dorme, acorda, chora. E aí é assim, ó, o seu pico, a energia é simples, essa que é a curva. Bebê. E se você for pensar, não é nem no nascimento, é aqui, porque era uma semente. Em 9 meses você virar com 100 bilhões de células, é milagre. É da ordem do milagre. Então você tem uma energia máxima e ela vai só decrescendo, ó. Vai decrescer, é isso. Vocês já entenderam onde eu quero chegar. O ideal que está ligado a esse corpo, ele é sempre do mais jovem. Cada vez mais jovem, certo? E aí você tem todas as indústrias de plásticos, de makes, de moda, de disfarces, a mesma academia, a mesma história, os hormônios, e repõe, não repõe, tira, põe, enfim, não sei. Mas a juventude, o jovem, o novo, é valor absoluto.
É o novo telefone, é o novo carro, é o novo corpo, é o novo cabelo, é o novo produto, é a nova embalagem. Isso eu acho sensacional. A melhor coisa, eu às vezes tomo cappuccino de manhã, agora eu tô mais assim zen, então eu faço a mistura e faço, né, o pão como, a cenoura como, o cappuccino como, mas eu tinha esse cappuccino 3 corações, que era uma embalagem amarela assim, e que abria e fechava normal. Aí, um departamento de marketing achou muito legal fazer o quê? Fazer uma embalagem, uma tampa no formato de coração. Gente, fala sério, não é mais muito pior para fechar a tal da tampa do cappuccino 3 corações, gente? Para encaixar horrível. Gente, vocês têm consciência? Eu vivo em perfeito e contínuo estado de espanto, porque a cada dia são micro detalhes que eu falo, nossa, é muita paixão pelo novo para você fazer uma embalagem que é muita paixão pela nova embalagem e por uma premissa de que você vai ter que colocar sua marca em todos os lugares, até no raio da tampa do seu pote e do seu produto. Então você vai ficar com um monte de coração, 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 para você gravar muito bem 3 corações, 3 corações, 3 corações, Audi, 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 Apple, 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 Coca, 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 Noca, Noca. Aí, qual é o recall da sua marca? Isso é um super valor. Vale bilhões isso na bolsa, não sei de onde. A gente está um pouco estranho, né? Mas tudo bem. Vamos colocar no terceiro ponto também. Corpo jovem. Necessário. E aí, claro, ele tem que ser dominado. Então, você tem que mostrar que você tem a disciplina. Você não vai ser mais disciplinado nas pulsões para servir Deus e ter a vida eterna e não vai deixar de fazer sexo. Você vai ter que fazer bastante sexo, gozar muitos múltiplos, estar nas melhores revistas, das melhores famílias, mas você vai ter que ter muita disciplina para não comer nada e ter um corpo magro. Então, a disciplina, a abstinência, a contenção, o tal do recalque são fundamentais. Então, estamos aí. Essa é a parte 1 do raciocínio com algumas subpartes. Só que, e aí eu queria depois pedir interlocução no debate, mas eu tenho uma hipótese que talvez seja um pouquinho otimista. Vamos ver a opinião de vocês, que é a seguinte: não está tão tranquilo, não. Ainda é majoritário tudo isso que eu falei, né? Mas vocês estão acompanhando bem. Tem movimentos que se contrapõem a tudo isso que eu disse. São tímidos. Não sei se eles vão virar massificados. Essa é a minha grande pergunta, ainda estou refletindo sobre o assunto. Tem dia que eu acordo melhor, tem dia que eu falo, é só, sabe, aquele jogo ideológico, você deixa aqueles 10% aqui falando. Vamos fazer uma outra forma de ser mulher, vamos fazer uma outra forma de lidar com o corpo, vamos fazer campanha Dove. Então vamos fazer uma família Doriana um pouco diferente, com uma menina bem bonita, outra menina bem bonita. Aí quando a tal da... É linda aquela menina, Bruna X, que namora a diretora muito mais velha, que não é bonita, me perdoa, né? Como chama? Eu não entendo muito, né? Mas eu... Tem uma atriz global que namora... que revelou recentemente que namora uma mulher bem mais velha e que não é muito bonita, não é uma gatona charmosona, uma mulher bem normal que faz questão, sou mulher bem normal e não quero, sabe? Aquele movimento lésbico afirmativo, sou mulher mesmo, e essa coisa aí meio patricinha, não. E elas assumiram o namoro. E o curioso é o nível dos comentários. É muito agressivo, é muito ofensivo. Então, quando você vê o evento, você fala interessante. Quando você vê toda a reação, você fala, eu acho que o mundo talvez sempre venha até essa estrutura. Matematicamente, eu não sei nem pensar como é isso. Ou desenhar uma figura aqui topológica, eu não sei nem pensar, mas talvez tenha 10%, eu não sei qual é o número. Mas quais movimentos são interessantes?
umas 2, 3 semanas, eu fui fazer um debate, teve um evento no Sesc, no Cine Sesc, sobre desejos e velhices. Então era justamente isso. Como é que a gente pode envelhecer de outra maneira e ter sexualidade e erotismo na velhice? Então isso é revolucionário. Porque é verdade. Por que cargas d'água você não pode fazer sexo se você é velho? Que matriz naturalista a gente tem, absoluta, onde a gente acha que o hormônio é a potência perfeita do humano, que é um ser hipersimbólico? Será? Não sei, eu duvido. Eu sou mais a literatura, e a Clarice Lispector tem um conto maravilhoso que chama Ruído de Passos, e que é uma velha, talvez tenha 80 anos, e ela começa assim: meu Deus, quando isso vai acabar? Pelo amor de Deus, quando isso vai acabar? Eu não aguento mais desejar. Não aguento mais. Então, é ideológico essa ideia de imaginar que a gente pode não desejar e que o desejo... Esse circuito da vida não existe para o corpo humano, que é tramado pelo simbólico. Então a cultura hoje está um pouco menos ingênua, e ela está podendo dizer isso. Ela está recusando esses lugares. Ela está dizendo: olha, o belo não precisa ser tão rígido e tão enquadrado como um corpo magro nem jovem. Pode ser, né, movimento americano, fat power. Você tem o poder, a potência de você ser gordo e ser sexy, né? Então tem modelo plus size. Não tem isso? Tá na moda também. Aí tem a maravilhosa Preta Gil, que vai lá e né? E várias outras. Mas, enfim, depois a proporção e os quadros, tal, aí a gente discute. Só que isso é a primeira camada do movimento contra-hegemônico. É você dizer: todas as formas de amor são possíveis, todas as formas de corpo são possíveis. Só que tem um outro grande movimento em relação ao corpo no contemporâneo, muito importante, que eu vou agrupar e vou trazer 2 pontos polêmicos, vocês me perdoem, mas a gente está aqui mesmo para isso, que são os seguintes: aborto, estupro. Até caiu aqui, ó. Mas não vou recuar. Coragem, coragem, não quebrou, nem vai quebrar. Aborto é meu corpo. Estupro é meu corpo. É difícil, porque é verdade, né? Aborto não é bem seu corpo, é seu corpo, mas a mulher é hospedeira de uma semente, e a semente tem a vida. É uma questão complexa. Mas, sendo bem pragmático, pessoas morrem e pessoas se desenvolvem muito mal se elas não foram desejadas. É muito simples. As mães morrem quando elas tentam tirar aquele filho da vida delas, que elas não querem, elas morrem. E as crianças ou morrem ou matam outras pessoas, outras crianças, e é um caos. Então, a discussão é muito difícil, para além de um ideal de valor à vida que a gente possa ter. A primeira camada da discussão de valor à vida. Tem muitas outras camadas. Não é a nossa discussão primária aqui. Mas o que eu quero chegar, o que eu quero tirar disso é o seguinte: o sujeito contemporâneo é aquele que diz: o corpo é meu. Ele faz uma afirmação radical de posse da sua própria única porção de matéria, que, como a gente acabou de discutir, é só esta mesmo. A única coisa que é sua, a única propriedade privada legítima, e mais ou menos, porque pastor Feliciano não pensa assim, é esta parte aqui. Nem pastor Feliciano, nem 30 meninos que se unem para fazer ali uma história deles, porque eles vão pensar o quê? Tá querendo dar. Então, eu pego, você quer dar, você não quer dar o que você está falando, eu acho o que você quer, eu nem sei o que você quer, o que você acha, eu quero. Acabou. Afirmação patriarcal, machista, sexista, misógina, toda a discussão que vocês estão acompanhando por aí. Que a gente pode entrar também, não me furto essa discussão. Mas qual é o ponto que eu quero trazer? Indubitavelmente, aí,
Se na primeira é bem complexa a discussão, nesse segundo ponto, estupro, eu diria que é mais simples. Por quê? O corpo é meu, acabou. E tem que ser um consentimento mútuo, adulto, 2 sujeitos adultos, toda aquela história. Quando que uma mulher é adulta para consentir com o sexo? É 18 anos, não sei, 17 anos, não sei. Aí podemos debater, não sei bem o que é isso, não sei. As meninas estão fazendo sexo consentido com 14 anos, mas se o menino tem 18, o menino tem 14, o pai da menina não acha, daí processa. Aí a menina ficou brava com o professor, processou, porque é muito difícil. É sempre alguma trama inconsciente bastante sofisticada que a gente cria para fazer as nossas formatações e a nossa vida. Então, o desejo é ultra complexo. O desejo é tudo menos química. E o estupro é tudo menos sexo. Já falei. Pronto, falei. Ele é 0001 sexo e é óbvio. Seria maravilhoso se o homem pudesse não se controlar. Significaria que ele seria livre e que ele estaria vivendo há 500 mil anos atrás. E que ele era outra coisa. E quem sabe a gente teria esperança de fazer tudo de novo, uma civilização melhor, mais próxima do que a vida. Não sei, mas não é. Ele pode se controlar sim. Mas, não é que ele não se controla para uma mulher, tem um desejo sexual, meu Deus, não sei o que fazer, que é isso que tem entre mim e as pernas. Não é isso. Mas tem uma colocação simbólica de potência que está ligada ao corpo. Então, o corpo é território de potência barra poder. Na verdade, ele é sempre político, ele é poder. E ele é fetiche, ele é imagem, ele é fetiche, ele é mercadoria, ou seja, ele é objeto simbólico do capital. Certo? É muito sofisticado tudo isso. E tudo isso se trama. Sofisticado no sentido que você não é um pobre sujeito em paz aqui. Não, você é tudo isso ao mesmo tempo. E aí eu vou para o meu terceiro ponto, subponto na história corpo, que eu acho que é aí é bem pesado, aí é o que me pira, que tem 2 lados. O movimento, aspas, vou chamar de trans. Todo esse flerte da cultura e atuação mesmo transexual. Não vou discutir isso, o que é, o que não é, né? Que a gente, psicanálise, é prato cheio isso, né? Complexo de Édipo, sexuação, masculino, feminino, as identificações. Mas para a nossa conversa sobre a subjetividade contemporânea, por que isso é revolucionário? Porque isso é profundo. Quem disse que a natureza vai me dizer o que eu sou? Nem Deus. Nem a natureza, nem a genética. Você está entendendo em que pedaço que a gente está da civilização? Você está entendendo que é grave? É muito grave. Grave assim, não no sentido de que sou contra, sou a favor, não é nada disso. Grave, a gravidade tem peso, tem peso. Por quê? Porque o humano está numa era em que ele inventa o que ele quer ser. Ele inventa, ele tem técnica para fazer isso. E a mente dele é, como eu acabei de falar, ela é aberta, ela é livre, ela é louca, é uma maneira simplista de dizer, mas ela é hiperplástica. Então, você pode decidir que agora você está trans. E eu tive a paciência de ler uma matéria muito interessante, mas muito enigmática, não sei se eu captei muito bem, a real diferença entre os 31 tipos de gênero 56, tinha uma matéria que era 31. O Facebook ou é 31 ou é 56 e um outro, não sei o que. Eu gravei esses números, eu tenho memória de número. Ou 31 ou 56. Aí eu fui ler. Assexual. Neutro. Neutro de vez em quando. Neutro de vez em quando, mas mais bi. Neutro de vez em quando, mas me recuso. Outro, porque eu não quero responder. Quem é você para ficar perguntando quem que eu sou? Você entendeu? É uma afirmação tão radical de uma subjetividade individual privatizada, para falar grosso modo, da individualidade moderna, livre,
Lembra Kant? Liberdade e autonomia, os dois grandes pilares do sujeito moderno. E a razão, né? É tão radical que você diz, tô a fim de ser homem. Tá no meu nome. Aliás, by the way, daqui a pouco, pode escrever. Daqui a uns 30 anos, eu tô a fim de viver o ano que vem como homem, galera. Vou tomar um hormônio porque aí é mais rápido, agiliza a medicina. Vai ter mercado para isso. Faz uma startup agora. Você vai ser rico. Juro, vai dar match. Você tá afim do quê? Ou mais rápido do que o ano que vem agora. Pô, gatinho, mas você... Ah, tá. Então, mulher é uma menina. Mas ela curte menino. Ah, tá, menino, então virei. É videogame, gente. É fantasia. Eu vou ser aquilo que eu quiser ser. Avatar. Acho que é esse o nome. É uma lógica profunda do Avatar, onde o humano, vou falar uma frase bem cafona, e que não é bem isso, mas para a gente voltar à ficção científica 50 anos atrás, o humano desafia a natureza. E está, mas não é nem desafio, simplesmente passamos de quaisquer conflitos éticos para achar que estamos desafiando. Simplesmente a gente quer. É um desejo. Outro lado dessa moeda trans é toda a lógica cybersex. Vocês sabem, startup também, mas isso já está acontecendo agora já. Pulseira, anel, óculos, colete, para ter sensação. Ai, eu não posso, né? Ó. Não pode deixar de sentir e de gozar. Sempre, o tempo inteiro. E aí você vai fazer o quê? Sexo. Com quem? Com o que você quiser. Mas que tédio. 30 anos com a pessoa, 40 anos com a pessoa. Ou 2 anos. Parece um aluno. Eu adoro dar aula pra galera de 20 anos, né? E como hoje acho que não tem nenhum aqui, então eu posso ser livre para comentar. Mas eu falo isso para eles também. Gente, é a melhor coisa, porque se você gosta, se você é interessado, e eu sou hiper interessada, você começa a captar tantas coisas. Então, assim, não, a gente tá ficando. Não, a gente já tá ficando mó cara, meu. Mó cara. Eu falei, quanto tempo? Ah, umas 3 semanas. Tipo... E ficando fixo, entendeu? Ficante, assim, status de gênero é muito complexo. 56, status de relacionamento, aí, então, não sei quantos, mas é intenso. E é intenso você supor que é muito interessante você ter relação com o outro mediado pela máquina, pela tela, por um instrumento, é sempre uma relação mediada. Claro, se você faz, né, se você tem uma posição, como por acaso é a minha mesmo, que é da psicanálise, você tem um viés psicanalítico, você sabe que qualquer relação é mediada minimamente pela linguagem, pelo simbólico, é mediada, e pelo universo imaginário. Mas, cá entre nós, o sexo, você tem um respiro, né? Você encosta, você pega, você até fecha o olho, você... Claro, tá em jogo, quem é o cara é um poderosão não sei da onde, o cara é um rapper ali da comunidade, sei lá, por onde passa o desejo da menina. É uma menina, é uma criança, tanto faz, sempre tá mediado. Mas quando você tem uma hipermediação, de tal maneira que você nem precisa do corpo do outro, daqui a 50 anos, as startups dos caras agora é você fazer sexo com avatares construídos, não só eu, mas o outro. É verdade. É engraçado um pouco, mas é que a gente é velho. Desculpa. Todo mundo aqui, até meu pobre filho desse tamanho, já nasceu na era corpórea, que vai acabar. Tudo isso era o meu primeiro tópico. Tá claro que o corpo tá acabando? Foi meio rápido o fim, mas é mais ou menos isso. Tá acabando. A corporeidade, a modernidade calcada na matéria, materialista, né? Ela é hipermaterialista.
quando ela acredita na ciência, quando ela acredita na genética, quando ela acredita na serotonina, quando ela acredita no medicamento, quando ela acredita no carro, nos objetos, quando ela acredita nas coisas, ela é hipermaterialista. E de alguma maneira ela está se dissolvendo. Eu sinto isso, eu vejo isso. É uma grande dissolução. No meio disso, o que você vai fazer? Nosso segundo grande bloco de reflexão, com os afetos. O que eu sinto? Eu acho que isso está muito debatido, acho que vocês sentem também. Eu vejo uma imensa polarização e um afastamento. A gente está saindo, se é que algum dia a gente já pôde estar num lugar de bom senso, de tranquilidade, de calma, de isenção, de medium virtus. Lembra? Premissa, a frase é latina, mas a premissa é grega. Lembra, Aristóteles? A virtude está no meio. Eu diria que a gente está numa hiperpolarização. Vamos pensar nos afetos. Primeiro ponto aqui. Eu não sinto nada. Socorro, eu não estou sentindo nada. Poeta. Isso é música brasileira. E é fato. Maior epidemia psíquica do 20 para o 21, vocês sabem muito bem, é depressão. É que você sente uma tristeza, mas quando é bem profundo, você não sente nada. Você está meio catatônico, você não consegue nem sofrer, você não consegue, né? Nada faz sentido. É uma ausência. Você até sente um vazio, uma angústia, uma tristeza, mas mais que tudo isso, isso é o relato clínico mais profundo, eu não consigo sentir, eu não... Não te toma. Você nem consegue saber qual é o seu desejo, porque parece que tem um obstáculo imenso, uma gordura imensa entre você e o seu core, o seu cerne, aquilo que é você, aquilo que é mais profundo em você. Um processo analítico, claro, é você desfazer esse lugar. E desfazer o lugar oposto a esse, que se aqui é uma certa ausência de sentido e de sentir, de uma capacidade real, profunda, subjetiva de sentir, é um lugar oposto, onde você sente muito sem mediação. Sem mediação simbólica e sem mediação reflexiva. Então você é pura catarse, você descarga. E aí, vou abrir aqui um pouco, a gente pode debater. Eu estava um dia em casa e estava muito barulho, galera buzinando enlouquecidamente. Aí comecei a ficar muito perturbada, falei, vou no cinema. Tive essa brilhante ideia de ir no cinema, que eu achei que era o único lugar que eu ia parar de ouvir aquele som ensurdecedor, que eu nunca ouço, né? O lugar onde eu tô sei lá, é uma ilha, tem árvore, é silencioso. Mas esse dia eu estava sentindo muito aquilo, eu falei, nossa, acabei mais cedo, consegui, dá para pegar 10 horas, sei lá, da tarde, da noite, e fui. Fui de metrô, né? Porque Paulista, metrô, linha verde direto, fui de metrô e tava... Desci, era reserva cultural, desci, Trianon MASP. Gente, eu andar, Trianon MASP, até o reserva, né? Fiesp Gazeta, foi muito boa essa experiência, foi muito intensa. Porque as pessoas berravam e elas xingavam. Era assim, sabe jogo de futebol? Que você tem prazer quando você faz gol e você tem muito prazer quando o outro toma o gol e tá misturado. Que você fala chupa, né? Com gosto. É que eu ouvi uma vez um cara falando isso, eu nunca esqueci, faz muito tempo. Não era futebol, era truco. Que tinha zap, pá, chupa. Nunca esqueci. O que é um homem fala isso, né? Você vê que o lugar da fantasia é sempre complexo. Lembra que eu falei? Quando você fala isso, você é um homem, você tem o zap, você ganhou aquela rodadinha. Quando você fala isso, você está se colocando num lugar, não sei de qual lugar. Você está falando isso para outro homem, eu não sei o que você está falando, mas a vida é. Enfim. Vocês acompanharam as manifestações, né? É uma intensidade
Se as pessoas todas que estavam na rua com aquele tanto de afeto, com aquele tanto de libido, com aquela tanta energia, porque o ódio é uma coisa maravilhosa para você ter energia. Quando você tá com raiva, segura uma pessoa com raiva. Mas é agora. Tudo aquilo. Eu vou arrumar esse quarto, mas é agora. Pá, pá, vou arrumar essa casa, vou tirar todo esse homem daqui. Você pega tudo, não é? Quando você é mulher, sei lá, vou provar para ela. Você faz uma Olimpíada, não é? Você é. Não, é verdade, gente. Não, é pulsão. É pá, né? É força. É impulso que rompe alguma barreira. E você faz. Se você pegasse 1/10 de toda essa potência, de todo esse afeto, e você usasse para entender a situação, para saber, para ler, para conhecer, para estudar e para fazer o debate real, um debate que precisa, né? Eu não sei se a gente já decidiu qual é o tamanho do Estado. Vamos pegar um ponto básico. Já estou juntando com o ponto 3, certo? Aqui, atualmente, falar Brasil, política, afeto, tá misturado. Afeto e política tá intrinsecamente misturado, tá junto. Então, assim, eu não sei, e claro, eu tenho 2 amigos economistas e ultimamente está sendo muito bom, porque eu alugo eles, para mim está sendo ótimo, para eles deve estar péssimo, mas eu alugo eles, não tem... Estou fazendo 15 mil perguntas por segundo, até aprendi a superar, como é que é? Superávit primário, tem 3 palavras, mas... Enfim, o mecanismo geral acho que eu estou compreendendo. O basicão. Auditoria da dívida pública. É muito bom também. Enfim, é muito complexo essa história de como que arrecada, como que gasta, se tem que cobrar mais de quem paga o quê, o que é justo, o que é injusto, o que é serviço, o que não é serviço, o que deveria ter, o que é empresa, o que não é empresa, tem que ter empresa do Estado, não tem que ter. Afinal, me fala, você que trabalhou no BNDES, que raio é essa dessa política campeãs nacionais para serem internacionais? Como que o Brasil vai ser um player no mundo real, adulto? Todo mundo quer que o Brasil seja um país adulto, não é? Todo mundo quer. Então, como é que a gente vai conseguir pegar toda essa energia de pensamento, de libido e de afeto para a gente conseguir conversar sobre isso de uma maneira séria, com o mínimo de conhecimento? Eu não sei, mas o que eu sei é a gente não está conseguindo. Pelo contrário, o que eu estou dizendo aqui é que a gente está num movimento ultra regressivo na etapa primária da relação do humano com seus afetos e seu pensamento, que é aquilo que o Freud chamou, meu parênteses teórico aqui, que é o que o Freud chamou aquela primeira divisão eu, não eu, né? Narcisismo, na fase, né, de formação do eu, narcisismo primário. Você vai fazer uma primeira divisão, é tudo muito complicado, tem 4 subfases e muitas teorias, mas, grosso modo, eu, prazer, você, outro, não eu, tudo que não é o eu, desprazer. É uma equação. Eu, prazer, não eu, desprazer. Eu, bem, não eu, mal. Eu, verdade, o outro, falsidade. Lógico, eu legítimo, o outro ilegítimo. Essa forma de pensar, ela está equivocada. Não só ela está equivocada, como ela é ultra arcaica, ela é infantil e ela mata. Então, a gente está com um problema igualmente sério, muito pesado. Porque a gente está numa lógica hiperafetiva, a gente tem 2 doenças que talvez não sejam casuais. Por isso que eu estou trazendo junto. A gente está hiperafetado de um lado, afeto, como aquilo que afeta um sujeito, uma subjetividade, a gente está hiperafetado. E a gente, talvez como defesa disso, precisa entrar num canal de tédio, de desafeto, de barreira, de proteção, de ilha, onde a queixa básica, sobretudo da infância e da adolescência, é tédio profundo. E aí o que você faz? Um sintoma muito peculiar, muito enigmático. Você se corta. Você se corta. Galera de 13 anos, 14 anos, menina bonita, as melhores escolas aqui do lado.
você se corta, você precisa ver sangrar, você precisa sentir alguma coisa. Quem trabalha com clínica, enfim, com esse universo, acompanha isso diariamente. A gente está sofrendo dessa ampla corrida um pouco bipolar, não é à toa que a gente tem essa denominação de um sintoma da moda. Então, bobeou, respirou, bipolar, pronto. Quanto que você pesa, quantos miligramas, pronto, próximo, que é um problema, não vou discutir. Mas a gente está numa lógica bipolar à cultura. E ela é tripolar, né? Ela é 0, x menos x. A estrutura é mais ou menos essa. 0, x menos x. Continuamente. Sem mediação simbólica. Por isso que a gente está aqui agora e todo mundo heróico, tomando chá. Tem a parte da galera que está ali, né? Eu tô vendo que tá rolando uma migração. Sem dúvida, tá certo. Mas todo mundo aqui no frio para tentar pensar e discutir, gente, é incrível isso. É incrível. Só que aí vai para a minha crise, que estou compartilhando, que é a seguinte: tem milhões que estão berrando outras coisas lá fora, que estão berrando. Aí vou chegar no meu terceiro ponto, que é a cidade, a política. Já falei um pouco, mas é que eu queria pegar mais um pontozinho, que é o seguinte: o que é o espaço da polis? O que é o espaço público? É o da coisa pública, é o espaço republicano. É aqui, é a nossa praça pública, onde a gente vem, conversa, e eu estou supondo uma verdade no outro, uma boa forma de chegar à verdade. Eu dou um voto de confiança para o outro. Eu tenho uma suposição empática de benevolência para o outro. E é muito curioso que eu tô, como eu falei, surpreendida com o nível de agressividade e de violência dos comentários das pessoas diante dos discursos. Então eu acho que essa é a grande questão política que a gente está atravessando hoje. Não é o debate. Não é, se fosse direita e esquerda o debate seria incrível. Então vamos fazer um debate, né? Com classe. Então, Bernie Sanders, me fala aí melhor o que você pensa. Aí você tem um cara como o Trump, que fala fantasias. Minha opinião, depois a gente pode melhorar a discussão, né? Make America Great Again. Para mim, é tão óbvio. Se você tem 5 segundos de psicanálise na sua vida, né? A fantasia de um retorno ao paraíso de potência. Gente, melhor que isso, só o Gênesis, né? Que, enfim, culpa de uma mulher também. Claro. Quando você disse que quando eu corto meu corpo, isso significa o quê para mim? Como que Nossa, é ótima essa pergunta, porque significa nada. Por que significa nada? Porque a gente está doente de um estreitamento do simbólico, do espaço mínimo dialético, de reflexão, de conversa. Então você... Mas, nossa, como é que foi isso? Como é que foi? Fala disso. Sei lá. Não é? Sei lá. Aham. Mas e aí, associa, sabe? O convite freudiano clássico, que é a nossa metodologia central, não funciona. Não funciona. Vai discutir com essa galera mesmo. Vai atender realmente. Não é por aí. A gente tem que inventar. Aí é uma outra grande discussão clínica, inclusive. Isso é meu problema. Isso é um dos grandes problemas que eu tenho, mas aí eu acho até interessante. Eu sou do tipo que eu gosto disso, como você vai fazer, aí você, né, o real, o simbólico, o imaginário, o Lacan, como é que você faz na ação, como você não faz, como você provoca esse sujeito. Tá tão ralinho, tá tão magrinho, tá tão caindo de uma... Não tem subjetividade. É uma crise gigantesca da subjetividade, que se reflete no espaço público. É essa a ponte que eu estou buscando fazer, certo? Se reflete num empobrecimento radical do debate, da conversa, a conversa real. Então eu vou pegar 3 pequenos exemplos. Eu vou até contar uma coisa mais prática, assim, porque assim, eu tenho certeza. Eu tenho um amigo que é
é da filosofia e é claramente de esquerda e tem, enfim, tem uma pauta lá dele e escreve uma coluna no jornal. E tudo bem, aí faz lá a coluna dele e fala, o governo Temer é ilegítimo. E dá uns argumentos ali, ou antes disso, fala qualquer coisa, uma outra coisa. Qual é o tipo de comentário? Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. Professor da USP, meu professor universitário, fica mamando na teta do governo, vai trabalhar, vai saber o que é bom. Você fala isso porque você tem a sua vida garantida. Gente, quem gosta de pensar, quem gosta de discutir, pode ter a posição que for, mas gosta de discutir. Então a melhor coisa que pode acontecer, no meu caso, no momento, é discutir com esses amigos economistas de um lado ou de outro lado do espectro. Não tenho preconceito. Desde que seja uma conversa, num campo dialógico, num campo de debate, num campo de ideia. Me diga, afinal, por que você acha que tem que tirar o Estado? Estou aberta. Pode ser que funcione mais, vamos pensar. A civilização moderna é recente, tem poucos anos. Então, ok, esse nível de debate, sim. Quando você fala, você é vagabundo, você entende? Segundo pequeno exemplo. A revista Marie Claire, classe AB, tá, como todo mundo, fazendo esses campanhas anti-cultura do estupro e uma vez por dia a gente vai publicar testemunhos de mulheres e vocês sabem que está um movimento já desde o ano passado. Meu amigo secreto, meu primeiro assédio, tanto que eu mesma propus um curso na Casa do Saber o ano passado, que era sobre assédio, cultura do assédio, era o título do curso que eu comecei a dar esta semana por coincidência. Foi uma infeliz coincidência ser justamente nessa história. Então, esses dias, acho que hoje mesmo, uma menina, uma atriz, que eu também esqueci o nome, minha cultura pop é nula, mas eu sei que era uma atriz, tinha a foto dela, bonita, 40 anos, contou. Com 7 anos me aconteceu isso, com 14 aquilo, com 18 aquilo, com 21 aquilo outro. Era um amigo do pai, era o tio, era não sei quem, não sei o que lá. O cara no parque. O que o cara me comenta? Nossa, minha prima é muito mais gata que você e nunca foi assediada, meu. Você é muito insossa. Ah, vá, para de mimimi. Gente, é assim, é que eu estou juntando essa teoria mais abstrata com pequenas pílulas que eu gostaria que fossem ficcionais, não são, são reais, eu li isso hoje. Mas eu fiquei um pouco atônita, mas a minha crise máxima atônita já passou. Eu consigo pensar um pouco, tanto que eu estou trazendo aqui para refletir. Mas vocês percebem onde eu estou querendo chegar? Ou no argumento, a menina do Rio, pelo amor de Deus, meu, né? Menina, vocês sabem que é piranha, basicamente puta, e foi na zona, e foi no baile funk também chatice, também ela quer seduzir, também já teve um filho, engravidou com 12 para 13 anos, pelo amor de Deus, não é? Como assim? Para 30 pessoas. Oi? E era drogada. Drogada, e quis, e dá para vários, acha legal, e sexo grupal. Gente, entende? Você está tentando pensar uma lógica social, sistêmica, uma cultura, uma posição mais ou menos falocêntrica, enfim, a discussão é profunda, é difícil, é milenar. Essa discussão macho-fêmea, que não é nosso assunto primário, é milenar. Como é que a gente está, de novo, uma regressão afetiva e uma regressão política, uma regressão racional, de racionalidade. A gente não está conseguindo pensar. A gente está com uma doença seríssima do pensamento. A gente tem uma defesa. Porque esse tipo de posição, se você for ler a posição desses sujeitos que fazem esses comentários, que eu não posso me furtar isso, né? Faço isso o dia inteiro, falou qualquer coisa, pá, qual que é a posição subjetiva, como é que é? De qual lugar fala? Nossa, eu estou num lugar masculino que está sendo atacado, eu tenho que me defender. Que talvez, como dizem as feministas, e eu me diria até de alguma maneira, compreendendo esse discurso,
é um lugar de quem vai estar entendendo que está prestes a perder um privilégio. E não quer perder esse privilégio. Então quer falar com a mulher do jeito que quiser, quer pegar como quiser, quer torcer como quiser, quer colocar o que quiser ali dentro. E tem um movimento muito amplo que está dizendo não. Para fechar, então, você volta para o corpo. Então, é uma afirmação subjetiva, ao menos na relação com o corpo. E talvez não seja tão primário assim esse nível, eu acho que é absolutamente primário esse nível de comentário e de reação, mas talvez seja muita angústia. É muito tosco, mas talvez seja proporcional ao nível de sofrimento de todos esses sujeitos, porque lugares estão sendo deslocados. Então aí a gente tem um ponto. Aí tem um pequeno ponto. Placas tectônicas profundas estão em movimentação. E aí, para fechar, terceiro e último pontozinho dessa questão pública e política, eu queria que a gente visse um pequeno trechinho de vídeo que a Dani vai colocar ali para a gente ver e que depois eu comento, que é para vocês verem uma experiência que é política, num lugar que chama Praça da República, que é Place de la République, em Paris, que foi um evento, um encontro que eu achei maravilhoso, e por isso que eu trouxe para a gente fechar. Vamos todo mundo lá ver, gente, que aí é na TV. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas isso aconteceu dia 21 de abril agora, na Place de la République, na Praça da República, em Paris, que desde março está tendo um movimento. Não sei se vocês estão acompanhando duas coisas muito dramáticas que estão acontecendo em Paris. Uma sucessão de greves e de movimentos sociais e de manifestação. E a segunda, enchente, que não sei se vocês viram os vídeos, está bastante importante assim. Mas as pessoas começaram a fazer um Occupy, começaram a ocupar a Praça da República. Começaram a ficar lá, porque o Hollande, que é um presidente, ironicamente, de esquerda, está tendo que fazer, sabe como é que é essa história, né? Aquelas cooptações e tentar fazer tal, e está tirando alguns direitos trabalhistas, e a jornada semanal, por exemplo, na França é de 35 horas. Então, assim como aqui, tem a ideia de se fazer acordos privados, ou seja, alguns empregadores e alguns empregados que possam, esses acordos P2P, se sobrepujarem à grande lei. Então, a Constituição não manda, quem manda é o patrão. E aí, se naquela semana tem muito trabalho, o teto seria, então, 60 horas. Porque tem reserva, tem banco de horas, tem banco de reserva. E assim, aí, né, os franceses têm uma tradição iluminista mesmo, racionalista, sim. E aí, mais letrado, sem dúvida, a educação básica é sensacional, perto da nossa, então. E aí eles estão indo para a rua. E eles foram aqui, nesse dia, como aqui está acontecendo no Brasil, está acontecendo na América do Sul, está acontecendo no mundo, né? As primaveras, alguma coisa está acontecendo. Isso também é nosso assunto. Faz alguns anos, mais uns 5, 6, que tem, né, ocorrido algumas primaveras, as pessoas estão na rua. E bem ou mal, eu mesma falei sobre o nível regressivo dos comentários e das falas. As posições discursivas são muito empobrecidas, mas, ao mesmo tempo, tem um monte de gente falando sobre coisas que eles não falariam há 10 anos atrás. Então, há um nível de debate, aspas, público. Ele não é político, mas ele é público. Eu faria essa distinção. Então, aqui é esse tipo de movimento, Facebook, rede social, que agrega pessoas. Gente, galera, quem tá com algum instrumento, vamos aqui? E apareceram 350 pessoas com seu violino debaixo do braço. E aí, na hora, sem ensaio, se fez. O que todo mundo pode tocar, que todo mundo sabe, vamos tocar essa peça.
e chegaram a essa peça que é Dvořák, O Novo Mundo, que, aliás, é uma peça que ele compôs na América, por isso o título, quando ele foi para lá, usando partes de músicas de povos nativos. Então, a própria peça é interessante, isso eu descobri com uma pessoa que é musicista, e que revela estruturas harmônicas muito complexas, porque vai lidar com várias harmonias e várias linhas melódicas que se entrecruzam e que tem um tom muito... No final, é isso que o maestro falou, né? Jovenzinho, de tudo, falando é harmônico, né? Funcionou. Então, isso que é sensacional. Talvez a gente possa ter fé nas pessoas juntas. A gente está saindo de uma era hiperindividualista moderna e talvez humanos juntos não só se matem, talvez eles possam construir minimamente algumas linhas que façam uma música. Uma, de vez em quando. Um som. Oi? Que tem alguma harmonia, algum diálogo e alguma escuta. Sensacional, né? Achei sensacional. Então eu prefiro ouvir isso, prefiro pensar isso, prefiro acreditar nisso. Fala lá. Então, só fazer assim uma pergunta prévia. Dani, como funciona? Eu mesmo que faço a mediação ou você que faz? Quem faz? Porque Vamos abrir ele o debate? para Já mim tá aberto. tá aberto. Parei. Senão eu vou, hein? ajudo. Tem duas questões aqui lá que eu já vi, mas eu não sei se eu mesma vou fazendo isso ou se alguém, Não, eu faço. né? Porque aí você passa o microfone para gravar, não tem? Sim. Tá. Então vamos lá. Pode ser Flávia primeira. Vou fazer uma contribuição. Tem ali, ó. Eu posso colocar esse agora? Não posso, né? Melhor não. Melhor não. Foi esfriando. Boa noite, me chamo João. Eu queria apenas fazer uma contribuição. Meu primo é violinista, né? E eu acho muito interessante não somente a cena, mas por presenciar essa cena já em São Paulo. Isso chama Flash Mob. Todo mundo recebe as músicas e assim, vai ser sábado. Recebe quinta e sábado em tal local acontece esse movimento. Só que é muito difícil quando você coloca a cena não apenas política, mas uma cena para provocar, sem ensaio, a um movimento talvez hegemônico mesmo, coletivo, não só de segurança, mas como o coletivo ele apresenta, eu nem chamo de esperança, mas a beleza natural. Isso, nossa, embeleza tanto a sociedade atual, quando o flash mob acontece, quando movimentos, não só feministas, mas outro movimento é esse, que cenas novas são criadas. Isso eu apenas queria contribuir. Obrigada. Flávia. Chega aí. Eu queria falar uma coisa, agora eu quero falar duas. O meu filho tem 13 anos, 14, fez ontem. Quando ele era bebê de colo, não falava. A gente foi no pronto-socorro, isso uma família normal, não absolutamente machista, só que há 14 anos atrás. Quartinho azul, parará, eu tenho uma filha mais velha, ele não falava, de colo mesmo, no pronto-socorro, alguma questãozinha de bebê, ele apontava assim, da Lulu, e eu matutando, o que é da Lulu? Era tudo que era cor de rosa, era da Lulu, irmã dele. Ele nem falava ainda, numa família que não faz tanta questão, mas a gente fazia, a gente não sabe, mas faz, né? E ontem eu fiz uma brincadeira de mau gosto com ele e ele me deu um passar fora, assim, de sexualidade totalmente livre. Não tem mais isso, a gente e faz o que quer. Inclusive, encontrei ele no ato contra a cultura machista. Sim, não. Mas não é nem a questão só do feminismo, mas a questão da sexualidade de um grupo, eu acho que é pequeno. Mas eles realmente, eu estou tentando entender e incorporar isso realmente para dentro de mim. Eles não têm mais essa questão, esse grupo, algumas pessoas de algumas culturas não tem mais essa questão da sexualidade ser um Y ou X, é tudo absolutamente misturado, é fluxo, nem sei como é que chama. E a gente
dos 56. Né, então, eles já me explicaram alguns desses, eles fazem desenho lá, ele e minha filha já me explicaram. Isso é só um comentário realmente pessoal. Mas a pergunta que eu queria fazer vai ser mais confusa ainda, nas caixas de comentário, quando eu leio essas absurdas, primeiro dá aquela sensação, aquela travação, assim, né? Como alguém pode falar isso? Aí eu sempre fico pensando que não é uma pessoa que falou aquilo, assim, que aquilo é só linguagem, aquilo não é... A pessoa não fala aquilo, não tem um ser humano que poderia falar nesse nível de absurdo. Ela só fala, sim, é uma pessoa que escreveu, que postou aquilo, mas aquilo é uma expressão da linguagem, não é uma expressão do sujeito. Eu não sei se faz algum sentido isso, se dá para entender o que eu estou falando. Porque eu não acho que uma pessoa fala aquilo. Eu acho que ela não acha aquilo, ela não pensa aquilo para dentro dela, na família dela, com a mãe, com o pai, com os colegas de trabalho. Eu acho que ela só expressa aquilo. Só que essa expressão, isso que está sendo expressado nas caixas de comentário é alguma coisa, mas ela não... É como se fosse, talvez, os avatares que você falou. Não sei se dá para você comentar alguma coisa, está um pouco confuso, né? Eu acho que eu vou traduzir na minha linguagem para ver se eu segui o que você colocou, mas é como se fosse assim... não tem uma subjetividade que subjetiva esse mundo e que enuncia, né? Tem só um universo de repetição que pega a linguagem, né? Que pega algo desse universo simbólico, muito revestido pelo que a gente chamaria de imaginário, imagens fixas, e vomita isso, né? Então... Se você pegasse assim, o que eu posso falar aqui? Isso. Como se fosse assim, um trem que fica girando num trilho com algumas ideias pré-concebidas e marcadas e que você vai usando aquilo para fazer um personagem. O detalhe, eu acho isso. Sim, mas é um problema, porque aí volta no que eu estou colocando aqui, que tem um lugar muito estreito para a subjetividade. A pessoa não pensa isso, mas ela reproduz esse discurso. Então é uma dessubjetivação. É isso que eu estou colocando aqui. Se a gente for traduzir em termos mais técnicos, eu diria isso. Lembra que eu falei? É uma crise de subjetividade. A mais do que isso, eu já diria que a gente tem estágios eventualmente avançados de processos de dessubjetivação. Terceira parte disso. Por que isso é problemático e perigoso? Porque a gente tem uma relação dialética sujeito-linguagem. E a força de repetir, você passa a acreditar, que foi o seu primeiro comentário da Lulu. E a força de repetir, você começa a falar judia, judia, judia. É minha vizinha, está aqui no sofá do lado de mim. Estrela, estrela, estrela. A semana passada, 7 dias exatos atrás, eu fui fazer uma palestra, o tema era intolerância. Então eu mergulhei um pouco nesse universo. E aí tem uma foto de um cara do Haiti que foi espancado em Foz do Iguaçu. Não sei se vocês acompanharam esse caso. Faz uns meses. E aí, qual era o argumento? Macaco. Macaco. E volta. Sai daqui. Então, o simbólico ou não simbólico, essa repetição autômata, dessubjetivada de linguagem, produz ato. Produz acting out. Individual, local, de clã e nacional e global. Então, ok, ele não pensa isso. E esse é o problema. É verdade. Ele não pensa isso, não pensa nada. Ele não pensa isso, não se apropria do pensamento dele. Ele pensa exatamente essa ausência de pensamento e faz repetição. Por isso que a gente tem ao menos um pré-candidato à presidência do Brasil, que chama Jair Messias, não vou falar, para quem teve passeata de apoio na cidade de Fortaleza.
passeata de apoio, que eu nem vou discutir, e nem é o nosso assunto aqui, discutir a estrutura psíquica de uma lógica fascista. Mas, grosso modo, eu potência, eu prazer, você desprazer, fonte de todo mal, você fora. Vou fazer um muro aqui nesse México? Legal. Boa noite, meu nome é Luiz, eu sou economista e me senti assim, provocado a falar algumas coisas bem básicas, espero ser bem rápido também, no sentido de justamente naquele sentido que você deu dos seus dois amigos. Então, assim, deixa eu ver por onde eu começo. Bom, uma das coisas que eu, inclusive pelo Facebook, nesse debate todo que eu venho comentando, é assim, o assombro mesmo, assombro, acho que assombro é a melhor palavra. Que quem tem um pouco de conhecimento sobre finanças públicas, o que é um orçamento, de onde vêm os recursos, para onde ele vai, como ele gasta, essas estruturas todas que fundamentam o Estado, né, o Estado moderno, desde o surgimento mesmo, né, do pós-Idade Média, e que se mantém até hoje nessa essência de alguém precisa pagar, alguém vai financiar e alguém vai decidir como que vai ser gasto. Essa estrutura, o conhecimento disso, assim, mas não profundo, né? Alguns assim, aspectos básicos, o conhecimento disso traria uma luz tão grande e é uma ausência tão profunda na nossa sociedade, que eu falo brincando, amigos meus, né, das áreas médicas, que eu tenho vários, ou das áreas de exatas, ou filósofo, tenho também amigos, físico, né, minha filha estuda física, se debruçasse assim, uns 5 horas, 4 horas, um curso, talvez mudassem muito, muito o que vem falando, porque eles perceberiam o nó da questão que abraça, né, a sociedade brasileira, a crise política atual, que é de uma ignorância profunda de como funcionam esses mecanismos. Então a pessoa sai num discurso aloprado, defendendo mundos e fundos, quando isso não cabe, não teria cabimento. Ela mesma, usando a lógica, se desproveria desse discurso arrogante, eu acho, de querer avançar mais do que se pode, né? E daí sai uma alopração que é a cena, assim, a cena que a gente vê, né? Isso, 1. 2, então isso leva a uma infantilização, acho que você usou isso, profunda do debate político. É como se os recursos fossem limitados e a sociedade, eu vejo assim, desculpa, a sociedade do quer, assim que eu chamo. Todos querem. O mundo da cultura quer, porque quer. A saúde está numa desgraceira, então eu ouço amigos áreas médicas, né, assim, a tragédia que está acontecendo, né, no Estado brasileiro, o Serviço Público Brasileiro. No Rio, então, a coisa está ficando dramática, né, o IML fechou. Então, a sociedade o que quer, todos querem, e todos querem para si. Ninguém é capaz de fechar a conta, e a conta é finita, que é o orçamento. Então é um nível de, assim, dá medo de viver num mundo em que as pessoas não enxergam o Estado, como ele funciona, os recursos, a sua limitação e a necessidade de ter uma capacidade de definir, decidir o gasto, no que se gasta e como, no que, né? Então tem as funções públicas, segurança, educação, saúde, saneamento, e vai aquela lista longa que quem trabalha com finanças públicas está careca de ver num balanço municipal, do Estado ou na União. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, deixa eu ver se eu lembro, que vai nessa linha de contribuição. Né? Ah, sim, o vagabundo. Né? Eu percebo, isso é mais complexo de entender, mas eu sinto que eu entendo quem fala vai trabalhar vagabundo, por mais que isso possa parecer absurdo. Seria o seguinte, a lógica privada, o privado tem que fechar a conta, o Estado existe por si, para si, per si.
Então ele vai avançando no gasto e ele demanda um financiamento. E quem financia é o privado. Quer dizer, quem fecha a conta, quem vive em incerteza, o capital vive em incerteza. Ele não sabe se vai fechar, ele não sabe se vai cumprir a folha de pagamentos, ele não sabe se vai pagar os impostos. Então, a crítica ao capitalismo assim, é muito simplória, é muito... Ele não... Quem lida com a incerteza é o sujeito que decide, é o dono do boteco. Ele que tem que passar o estresse psíquico, pessoal, de fazer a sociedade, ele que avança socialmente, de fechar as contas num fluxo dinâmico em que o Estado fica passivo, só receptor. E vai avançando, cada vez ele quer mais. Então se criou um Estado brasileiro que nunca fecha. Por definição, ele não fecha, do jeito que as engrenagens, as legislações e tudo, a vinculação de receita e tudo está estruturado, não fecha. Ele vai cada vez mais. Assim, eu recebo salário. Eu não sei se o patrão vai me pagar. Não é só quem está na esfera privada não sabe se vai estar desempregado, não sabe se vai receber. Ele vive uma situação de crise. Então, o sentido do vai trabalhar vagabundo, eu interpreto assim: viva o estresse de fechar as contas. Porque é fácil você... Viva o estresse de salário mínimo. Exato. Viva o estresse sim. Não tem dinheiro para pagar o olho. Exato. Viva o Todos estresse esses. Não tem dinheiro para pagar a saúde do seu filho. Sim, exato. Se não Todos fecha a conta, é que 100 famílias do mundo tem o mesmo que o resto das famílias. É tão ideológico o que você está dizendo. Sim, mas isso... Está fazendo defesa de um sistema falido. Eu não estou fazendo defesa. Essa crítica é muito fácil. O que tem que ver as famílias? O capital, o Estado é uma grande estrutura, quase monopolista, centralizador, e você tem as famílias que são grandes feudos. Sim, isso existe, está sim. Agora, isso não muda. O fato de ser assim não muda o que eu estou falando. Essa é a realidade. Para que ela possa comentar agora. Sim, não, porque essa crítica é muito feia. E daí que tem 200 famílias que... E daí? Passa o microfone ali pro Eduardo, deixa ele falar, depois eu falo. Não quer falar? Por favor. Cuidado. Ele já falou. Aqui, ó, vai falar. Maomé não vai à montanha. Eu só queria fazer um comentário de mais um exemplo desse tipo de debate, que tudo realmente muito ideológico. Eu trabalho no mercado financeiro, mas eu reconheço de que essa questão aí de mexer com orçamento, etc., tem que reconhecer que o Estado brasileiro ele tem um déficit aí de 1,2% do PIB, e o custo da dívida pública está em torno de quase 9%. Isso ninguém discute. Então, quando a gente vai falar em fechar as contas, para mim é ideológico falar só em fechar as contas do 1,2% do Estado operacional e esquecer a questão do custo da dívida pública, que é realmente, por todos os critérios para você comparar, mesmo com Grécia, com países altissimamente endividados, é uma coisa que é totalmente fora de controle. Então essa é uma questão ideológica a discutir. Nós vamos começar a cortar a questão de saúde e educação, ou a gente vai começar a discutir o custo de que 9% do PIB hoje é custo de dívida pública. Passa para o Eduardo ali, para falar. Fala no microfone. Espera só um segundo, deixa só ele falar, depois você. O Eduardo lê e depois a gente vai começar a pensar em fechar. Eu já disse, eu não acho que a gente veio aqui fazer uma discussão política, mas na verdade ele falou exatamente o que acontece. O problema do país não é que não fecha a conta. O problema do país é que o sistema financeiro suga totalmente os nossos recursos. Começa por aí. O custo da dívida pública e o que custa os juros brasileiros é um negócio que não existe. Não tem país que possa ir para frente assim. Então, como assim não fecha? Claro que fecha. Não fecha, né? O Estado subsidia os empresários largamente. Então, como assim? Não fecha? Fecha sim, fecha. Para os empresários fecha. Não fecha para os trabalhadores. Não é isso. Posso fazer um comentário? Não, agora é o Leno, por favor, porque senão a gente vai entrar nesse negócio de trabalhadores. Não, acho que só para acrescentar... Até eu vou começar a querer falar. Vem aqui, fala. Assim, a minha preocupação e a minha questão é o seguinte, né? Quando a gente fala na sociedade brasileira,
na verdade, se pensa em potenciais consumidores, né? Somos uma sociedade de consumo. E, a meu ver, assim, toda a estrutura da indústria, etc., ela está à disposição de oferecer o melhor para quem tenha uma condição efetiva de consumir. E quanto mais consome, melhor. A margem de lucro é maior e assim por diante. A questão é assim, como é que a gente dá conta das outras pessoas que não têm essa condição, né? Que são seres humanos, a gente como cada um de nós tem desejo, tem vontade, etc. Quer ter saúde, quer ter uma série de coisas. A indústria não está preocupada com essas pessoas, em grande parte. Né? Por quê? Porque essas pessoas não têm a capacidade de consumir. Há poucos anos atrás, cerca de, sei lá, 50 milhões de pessoas que estavam numa classe inferior, não era reconhecida pelo mercado. Quando essa população ascendeu um pouquinho e começou a consumir, essa mesma indústria não sabia o que fazer com ela, não sabia como acessar esse consumidor, o que ele gostava e assim por diante. Eu acho que o nosso grande desafio é o seguinte: no Brasil somos mais de 200 milhões de pessoas, né, que querem ter uma vida bacana, querem ter dignidade, querem estudar numa boa escola. Quem vai dar conta disso? Como é que a gente vai se estruturar para atender essas necessidades, que são de todos nós? Então, o que a gente tem aqui é assim, uma sociedade que é apartada. Uns têm acesso a tudo, os outros não têm acesso a praticamente nada. Acho que esse, para mim, é o ponto central. Agora posso. Malu, você vai fechar? Posso fazer uma pergunta? Queria fazer uma pergunta em outro assunto. A gente vai voltar para a psicanálise? Se a gente voltar para a psicanálise, eu acho legal a gente possa falar. Mas se for para a gente entrar na política, economia e política agora, não sei. Dani, temos um problema. Eu tô vendo 7 mãos ávidas levantadas. O que a gente faz? Eu posso ceder a palavra completamente. Eu já falei muito. Pode dar uma girada aí do microfone? Todo mundo aguenta isso? Depois você faz um fecho. Depois eu faço um comentário final. Tá bom, ótimo. Você me ajuda aí? Vai assim, ó. No quê? Esse negócio de levar microfone e trazer microfone. Oi, meu nome é Cecília e eu achei interessante a sua palestra e achei que agora ela desviou. A gente estava falando o tempo todo, talvez, de alma, de buraco, né, de um lugar para pensar nesse ser humano que está se transformando. Mas eu acho que uma finalização que caiu aqui na resposta de todo mundo é justamente que é difícil separar esse ser humano que está hoje no mundo contemporâneo com políticas públicas, né? Porque o que você fala é autêntico, todo mundo aqui tem a sua posição. Mas eu acho que o que você falou mais do ser humano e de como a gente sai desse pensamento, eu acho que tem a ver com começar a mexer na educação. Então isso tem a ver com a política também. Se você tem um governo que não olha para isso, que não bota crianças desde jovens, né, de bebês para pensar nesse azul, nesse rosa, nesse pensar diferente, você não vai ter uma população que talvez seja mais diferenciada, como na Europa, que tem uma estrutura, um estudo melhor e que as pessoas estão pensando, estão falando mais do que blá 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 ou do que tomando posições e guerreando, né? Todo mundo tem o seu lado, todo mundo tem sua conta para pagar, né? Acho que tudo é importante de pensar, mas o principal eu acho que é isso, você começar a mexer no ser humano desde cedo, né? Para ele começar a pensar e sair desse lugar, né? Da voz, né? Para a gente ter mais debates desse tipo, não só de uma maneira intelectualizada, pequena e fechada. Isso precisa ter na escola, precisa ter, né? Uma outra coisa que eu queria colocar, eu sou da parte da terapia e eu trabalho com arte-terapia. E uma das coisas que você falou quando você disse do seu cliente ou de clientes, né? Eu também recebo e trato de adolescentes. Eu acho que a arte é um caminho, né? Quando você não tem mais o que falar, eu acho que a arte sempre propõe algo a mais. E a arte te dá esse espaço
para você poder negociar e dialogar, e é o intermediário que vai fazer talvez a sua alma começar a achar um lugar, né? Não ficar tão nesse vácuo. Acho que é isso. Vou avançar até o microfone. Bom, quando se fala em orçamento, quando se fala em divisas, em dinheiro para financiar uma educação, por exemplo, mas que educação? Vale, por exemplo, fazer uma educação para criar consumidores para tampa com forma de 3 corações, por exemplo? Né? Ou seja, a pergunta é muito mais básica ainda, né, que pensar o que fazer com o dinheiro que tem ou que não tem. Ou seja, está pronto o ser humano para dar esse salto e sair dessa estrutura aqui do consumismo, né, desse dinheiro que são rios de dinheiro, não representa nada isso quando aplicado na educação que forma, né, como tem muito pouco tempo atrás, né, essa visão fechada, né, do quarto rosa, do quarto azul celeste, né, uma visão que prevalecia até 30 anos atrás, porque não tinha também essa comunicação tão transparente, né, esse confronto do ser humano com essa forma patriarcal que foi legada, né, e que hoje percebemos que não serve mais. Então serve discutir o orçamento se vamos nos remeter a essa estrutura que não serve mais. Qual é o conatus, qual é o motivo desse ser humano hoje? É encontrar esse espaço, né? Encontrar esse espaço de uma reflexão mais profunda que simplesmente pensar no orçamento, no dinheiro que temos ou não temos, né? Que seria o dinheiro aí nesse caso seria secundário, né? E eu queria fazer uma parte, porque foi muito levantada a questão da educação, mas eu acho que era você. É só uma parte. É só uma parte. Eu sou professora de arte, de música, e praticamente só para alunos que têm um alto poder aquisitivo. Então, se a pedra filosofal é valor e dinheiro para a educação, eu vou dizer que o desejo na educação continua vazio para quem tem poder aquisitivo. Então, mesmo tendo dinheiro, eu dou aula, 99% dos meus alunos têm condições, e essa questão desse vazio não se soluciona, né? Então, além de estruturar o que a gente vai fazer, não é só uma questão financeira, claramente. Claro que ela é uma questão financeira para, sei lá, 99% também da população mundial e Brasil, sei lá eu. Mas ainda assim não é só econômica. É um vazio do desejo, vazio do porquê, mesmo você tendo condições de ter aula, de pagar. Então, os cortes realmente eles são assustadores. Você tem todo o apoio, mas você não sabe o que fazer com os recursos. Minha resposta para uma pergunta que você fez no início, e depois vou trazer uma pergunta para você. A resposta é: você perguntou se a democracia representativa funcionava. E ela parece que funciona, ela representa efetivamente quem nós somos, né? Eu que estou pensando com os meus pensamentos, você e aquelas pessoas que fazem aqueles comentários. Todos nós estamos lá representados, né? Talvez seja até um problema o fato dela representar o que nós somos. Então essa foi a minha resposta. A pergunta é uma expressão que me deixa desconfortável e que você usou aqui também. Voltando à questão do corpo, do desejar e ser desejado. Você, quando falou do estupro, você usou uma expressão que é a expressão que é usada regularmente, que o sexo deve ser consentido. E você usou em lugar da expressão sexo consensual. O fato de eu trocar sexo consensual por sexo consentido traz em si alguma significação? Não, é que essa questão para
para mim, da educação é uma questão muito sensível e eu vejo as pessoas com razão preocupadas com isso, mas eu também vejo as pessoas muito mal informadas a esse respeito. E como recentemente eu passei 5 meses estudando para um curso numa universidade pública, eu surfei na internet e eu vi coisas absolutamente fantásticas acontecendo na área de educação no Brasil. Então, essas universidades que foram criadas, porque assim, eu via isso de longe e falava, não, o problema do Brasil é o problema da educação básica. E essa coisa, bom, estão se criando universidades, mas e, né, as crianças, bom, toda essa questão. Daí, vendo primeiro que existiu muito investimento na educação básica e na educação média em alguns estados, mas coisa que poucas pessoas sabem é que a educação básica é a nível da prefeitura, né, o ensino médio a nível do estado e a universidade o governo. E eu vi coisas fantásticas, porque assim, o Brasil está com um plano político-pedagógico para o ensino médio e para o ensino primário superior, ao meu entender, ao francês. Porque eu fui professora de francês na escola francesa no ensino médio, então conheço o ensino francês em língua, em literatura, né? E eu fiquei absolutamente encantada. Eu vi reuniões de professoras universitárias formando professoras que vão dar aula no ensino médio, no ensino primário. E, assim, as pessoas... Seria longo, e eu não tenho em memória tudo que eu vi, mas, assim, seria importante as pessoas também... Porque não se fala disso na televisão, né? Não tem muita... As pessoas não estão muito informadas a esse respeito. E eu acho, assim, que eu fiquei 27 anos morando fora do Brasil... E que eu voltei para um Brasil, assim, que, claro, tem essa confusão, tá? Essa confusão que eu acho que está sendo atiçada, né? Que nem fogo. Mas, assim, que foi algum elemento de estrutura, foi plantado nesses anos todos. E o Brasil é uma coisa impressionante, assim, o salto que deu. Eu não imaginei, na minha vida, ver o Brasil passar por tudo que ele tem passado nos últimos anos. Então, eu estou dando um depoimento e convidando vocês a cada vez que eu tenho a oportunidade de falar essa questão da educação, se informem, porque é muito importante. E se a gente não reconhece esse esforço que foi feito, né, para que fazer esse esforço? Que é o que é realmente o nervo da guerra no Brasil, né, a questão da educação. E como a internet dá muita publicidade para essas vítimas, os esquecidos do sistema educacional no Brasil, né? Então, a gente só fica vendo essas pessoas que, né, dizem absurdos, essas coisas que a Malu lembrou. Então, é isso. Acho que a gente pode encerrar. Assim, o último. Tá, aí você vai É você. Boa noite, meu nome é Primo, vou tentar ser sucinto, vou ter que dar uma breve panorâmica. Sou psicanalista, acompanhante terapêutico, coordenador de grupo na rua. Psicose, borders, deficientes intelectuais, múltiplos, autistas, esse tipo de prática há 20 anos. Vou falar de 2 breves vinhetas, tipo de sexta e de sábado. Sexta, chovendo, voltamos do Museu do Futebol, esse grupo se organiza, vão para onde querem, de ônibus, na chuva, enfim. A gente passou em frente a uma escola particular, do lado do metrô Sumaré, com uma população muito bem colocada, bilíngue, geralmente médicos do HC. Tinha um buraco na calçada e todos os carros em cima da calçada. E mandaram a gente ir pela rua, porque eles teriam direito de estar ali. E os vigias e os pais vieram brigar com a gente do que a gente estava reclamando que tinha que ter calçada. Então tem uns impasses desse que é uma subversão, uma loucura tal que você fica sem saída. Você fala, os pais queriam brigar com a gente fisicamente. Não sei mais para onde ir.
sábado a gente foi ao Trianon fazer um piquenique. 20 pessoas, uns foram por conta própria, outros foram de metrô. Chegando lá, o vigia falou que não podia fazer piquenique, embora outras pessoas fizessem, porque a gente ia sujar o parque. E que isso era uma decisão da administração. Eu falei, ok, cadê a administração? Está fechado, então eu que mando. A gente voltou e fomos fazer o piquenique na nossa escola, no Morungaba. Então tem impasses assim do cotidiano quase impossíveis. Você perde qualquer pauta e é uma bomba, como algumas que você soltou aqui, mas para compartilhar. Você fala como intervir em tal alienação, em tal subversão. As pessoas invadiram a minha fala, eu queria falar uma coisinha de 10 segundos. Não, é o seguinte, veja, a dimensão que eu quis chamar a atenção, eu também sou super contra, eu não entendo o motivo dessa fúria, eu também, colega, também sou contra que 30 famílias detenham 60% do PIB mundial. Sou super contra que 9% do orçamento, como o colega lembrou, se destine ao pagamento de juros, mas alguém contratou essa dívida, aliás, como o governo Dilma explodiu a dívida pública, nós vamos pagar, os nossos filhos vão estar pagando essa conta, com juros caríssimos. Então, o que vai fazer? Parar o mercado financeiro, explodir o Brasil? Quer dizer, as pessoas não têm a menor racionalidade no debate. Eu estou levantando uma dimensão, já me imputam uma posição de que eu sou a favor da concentração de renda mundial, que eu absolutamente não sou, que sou a favor do... É evidente que o orçamento está sendo consumido com o pagamento dos juros da dívida pública e serão muito mais graças à ação desse último governo que saiu. Quer dizer, percebe? Temos um exemplo aqui da irracionalidade. Você não pode lembrar que existe um orçamento, que o país não sabe discutir prioridades, que os argumentos mais estapafúrdios surgem e o nó da questão não é discutido. Acabamos de viver isso mais uma vez. O que se vive na internet, na discussão, é a falta de perceber, de focar num ponto. Existe Estado? Existe. Existe orçamento? Existe. O orçamento decide de onde vem e para onde vai. A sociedade tem que ser capaz de estabelecer o quanto, não pode ficar crescendo indefinidamente, que isso explode, o setor privado recua, e a recessão é profundíssima, talvez a maior da nossa história, ele não tem dimensão do que vai acontecer, por conta do que já foi feito. Então, fica uma discussão tão sem pé nem cabeça frente a uma realidade que está se consumando. E não é questão ideológica, o orçamento tem uma ideologia, é a política deveria ser capaz de definir prioridades, saúde, educação, cultura... Não tem mais nem democracia no país, como que a política vai ser capaz disso? Não, deveria, mas eu não sou culpado de não ser, pelo amor de Deus. De jeito nenhum, você não é culpado. Primeiramente... Que você é culpado. Já pode terminar assim, fora termina, tchau. Você é assim, tem gente que não é, vamos lá, mudando de assunto. Não, eu não vou mudar de assunto, não. Mas assim, Não, eu vou... Eu vou só fazer 3... Gente, olha só, a conta... Eu vou usar 2 falas aqui, e eu vou usar, claro, as 2 grandes falas aqui, né? Não era fúria, que ele é passional mesmo, ele eu conheço, você eu acabei de conhecer, mas é paixão, que é bom, né? Tá afetado, é bom. Mas assim, a conta... Aí, Edu, me perdoa, bem calmo agora, mas assim, a conta não fecha. E, gente, é fato. Só que o Estado brasileiro ele é devedor, o Estado americano é devedor também. Então, e mais devedor até. Então aí tem um problema do jogo e do combinado, que o Estado ele fica pegando dinheiro e se endividando. E pelo que eu entendi bem, e vocês depois me ajudem em outra ocasião, o Estado ele pega dinheiro no mercado, que tudo que ele quer é te oferecer dinheiro. Né? Porque eu tenho um cartão de crédito e chegam umas cartinhas dizendo assim,
Maria Lúcia, você tem 90 mil, você quer trocar o seu carro? Você tem um crédito pré-aprovado de 200 mil, você quer dar sinal no negócio? E você tem também já um juro sem pagar na sua conta de... Então, assim, tem um sistema financeiro que tem uma mercadoria para vender que chama dinheiro. E aí, ok, você pode falar, é o jogo. Então, o Estado, ele pega dinheiro e devolve dinheiro. E eu vou confessar, eu tenho um título da dívida, porque eu tenho dinheiro no tal do tesouro, eu e muita gente. Não é nenhuma grande fortuna, é muito longe das tais 30, 60, 1% do PIB. Mas eu vivo de uns juros que, assim, grosso modo, vou resumir muito e depois você também me corrija, mas pelo que eu estou aprendendo ultimamente, é mais ou menos assim, você vai na Suíça, tem essa história de juros negativos, que é uma coisa fenomenal, mas assim, parece que é menos 0,48. Então, assim, se ninguém te prometer que você botou lá uns 100 milhões e que você vai ter só 0,5% a menos, você fica feliz, dá o dinheiro inteiro para aquele cara. Porque se você colocar em outro lugar, você entendeu? Isso é Suíça, não é à toa que o cara tem uma pilha de dinheiro e fica procurando onde que ele vai botar. E ele vai colocar na mineradora da Vale lá na África, ou vai botar aqui, no mercado financeiro. Isso que é mercado. Eu estou entendendo o jogo bem mais ou menos, mas o jogo é complexo. Então eu estou começando de -0,5 ali, estou chegando nos meus pequenos títulozinhos da dívida, grosso modo, depende de onde você comprou, quem é o cara que você paga tal, mais 18 anos, ou mais 13, mais 14, mais 15, aí tem toda uma discussão. E né, o Banco Central subiu, baixou 0,25, 0,5 e tal, que é interessante essa movimentação. Mas para ficar fácil a conversa, mais 15% ano. E o cartão de crédito, que o cara subiu para tal da classe C, E, D, que ele paga mais 11 mês. Gente, então a conta não fecha, mas o jogo está errado. Então eu acho que é correta essa fala. Faz sentido. Somos racionais, sim. E aquela fala está correta. Porque o jogo... Só falando assim, a conta nunca fechou, desde o século XVII. Não, mas eu estou usando outra acepção só... Não estraga a minha retórica. Não estraga a minha retórica, porque o que eu estou querendo dizer... Gente, eu não estou... Estou brincando um pouco, mas assim... É verdade que a gente tem que ter... O que eu diria para juntar aqui com a educação? Falei isso na semana passada, exatamente. Eu aprendi, todo mundo aprendeu, B2 menos 4AC, lembra disso? Fórmula de Bhaskara. Eu aprendi isso, e eu, sei lá, porque tinha uma facilidade de aprender, sei lá, fazia teatro, dança e outras coisas na escola e tirava 10. Era muito bom aquele momento que a vida era bem simples. Então eu aprendi tudo. Só que eu estava pensando, o que é uma equação de segundo grau? Ela reflete qual movimento? Entende? Uma curva normal eu consigo entender, até matematicamente, isso eu consigo. Agora, o que é exatamente logaritmo? O conceito. O que eu quero dizer é que a escola poderia tirar um pouco de matemática pura, que é lógica, eu adoro jogo lógico, pura lógica. Poderia, talvez, sugestão humilde, diminuir um pouco uma lógica numérica, que é divertida, me diverti, faço, e, sei lá, fazia psicologia e dava aula de química, física e matemática. Sei lá porque eu fazia isso, mas confesso, fiz isso. Queria fazer poli, prestei GV, enfim, fazia umas coisas assim meio insanas. Então eu tenho essa mente, talvez eu esteja chegando em mim mesma querendo entender da economia e das curvas. Mas tem que ter aula de economia nas escolas e com as pessoas. Aula de economia mesmo, até doméstica. Até para a gente entender isso, para poder discutir, conversar, embasado, com concretude. Então, eu estou com você, mas eu também entendo aquele lado que vai dizer, mas tem uma concentração. Como então a gente vai mudar o jogo? E talvez isso seja o que eu estou tentando
propor como uma política pós-esquerda e direita, no melhor sentido, não ideológico, de desmontar um discurso instaurador de esquerda, como diria o Deleuze. Esquerda é sempre utopia, tem textos clássicos sobre isso. E eu acho que a gente tem que se nortear por uma utopia de justiça e minimamente equanimidade, já que a igualdade é impossível. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Como fazer? Então, todo mundo vamos sentar e vamos pensar como fazer. Tudo o que foi falado aqui foi, em alguma medida, para isso, o que se casa com esse comentário sobre território. Espaço público, espaço privado. É uma grande discussão. Porque eu poderia teorizar a minha própria fala e dizer, quando eu digo do trans, quando eu digo da lógica robótica, eu estou dizendo que acabou a distinção público e privado. E quando você pensa o que é Facebook, e como você vai publicizar o seu íntimo, o que é nude, acabei de discutir amplamente esse assunto com uma jornalista do Estadão que vai publicar uma série de matérias sobre isso. Então, o nosso conceito de intimidade, de espaço privado e de espaço público, todos esses conceitos estão sendo transformados. E, sem dúvida, tem uma apropriação do espaço público por pessoas que têm mais poder ou que não têm poder nenhum. E que eu moro na frente de uma praça e trabalho na frente de uma praça. E tem um cara que fez uma barraquinha ali. E era um pouco longe, aí choveu muito e destruiu a barraquinha dele, a casinha dele. Aí ele foi chegando, então ele está um pouco mais perto. Aí ele colocou agora, 2 dias atrás, um varal de roupa bem grande, mas é grande, daqui até ali mesmo, bem perto da calçada. É uma privatização do espaço público. Ele está fazendo uma apropriação e, mais do que isso, ele está berrando. Eu estou aqui, eu existo. Eu quero existir. Você não está vendo? E ele berra com a cachorra. Ele berra com a cachorra dele. Ele pode estar meio louco, sei lá, está psicotizando, enfim, não vou nem discutir. Mas, assim, essa discussão, Estado, conta, imposto, distribuição complexa, público, privado, eu, você, sujeito, objeto, eu, outro, dificílima. Então, tá bom, homem, mulher, gênero, sexualidade, desejo, sedução, provoquei, mas estou dizendo não, era um não verdadeiro, não é um não vem, é um não sim. Gente, a gente está tocando só em ferida. Mas a gente pode tocar e a gente vai conseguir. Vamos ter fé? Vamos ter fé que a gente vai conseguir conversar minimamente? Vamos ser adulto, né? Vamos sentar na roda com mais ou menos paixão, mas vamos fazer alguma coisa diferente do que bobagem? Acho que dá. Ou matar, né? Bobagem ou assassinato. Vamos tentar. Assim, minha aposta está lançada, está colocada. Economia, política e psicanálise nas escolas. Urgente, já. Saúde pública. Felicidade, talvez. Obrigada, gente.